Então, mais uma vez, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do sistema nervoso e das suas principais doenças. Nas aulas anteriores, a gente falou bastante a respeito das células, como que ela é formada, quais são suas principais partes. Nós comentamos a respeito também quando as células se juntam, né, os níveis de organização. Então, as células se unem, formam os tecidos se unem formando os órgãos se unem formando sistemas, e a união de todos os sistemas formam o nosso corpo. O primeiro sistema que a gente vai estudar é o sistema nervoso. Ele é um dos principais sistemas do nosso corpo, porque ele tem a função de controlar o funcionamento de todos os outros sistemas. Então, ele é responsável pela adaptação do organismo no ambiente. A função dele é perceber e identificar condições ambientais externas, assim como condições dentro do próprio corpo, e criar respostas para essas adaptações, que adaptem, né, para essas condições. Um exemplo, então, nós temos canais ali que ligam, por exemplo, a nossa pele, que consegue perceber a dor. A dor, ela é um sinal de que tem alguma coisa errada com o nosso corpo. Existe uma doença que as pessoas não sentem dor nenhuma. E essa doença é muito triste. Por quê? Porque nesses casos, quando a pessoa se machuca, ela não percebe. Então, ela pode, por exemplo, ter uma hemorragia interna e não saber que tem, porque ela não está sentindo nada. Ela vai andando, ela bate o dedinho, ela quebra a perna lá, ela quebra o dedo, quebra a perna, sei lá, e ela continua andando como se nada tivesse acontecido, e aquele osso acaba colando errado. Então, Professora, pode falar. eu já vi um vídeo falando sobre essa doença. Tinha um menino que tem essa doença, ele quebrou o braço só 3 meses depois que descobriu. Pois é, aí já cola tudo torto. Então, assim, gente, é uma doença muito triste. A dor, ela é um sinal de que o nosso corpo tem que reagir, que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, é um aviso para nós, por isso que é tão importante. Então, o nosso sistema nervoso, ele vai ter essa função de detectar, por exemplo, essa resposta para essas condições que acontecem tanto externamente quanto internamente. A unidade básica do sistema nervoso é a chamada célula nervosa, que tem o nome de neurônio. Essa célula, ela consegue perceber as variações que acontecem em torno de si, reage com uma alteração elétrica que vai percorrer a membrana, e isso então é chamado de impulso nervoso. E é isso que vai determinar a transmissão dessas informações que acontecem no nosso organismo. Então, basicamente, o que a gente tem que entender? Que o sistema nervoso é um sistema formado pela união de vários órgãos, assim como os outros sistemas, e que estes órgãos, então, eles são formados por tecidos, como nós vimos nas outras aulas, que são formados por células. No caso aqui do sistema nervoso, o nome da célula que vai determinar isso, a principal célula, no caso, é o neurônio. Ok? Tranquilo? Vamos lá, então. Qualquer dúvida, podem me parar. Então, como é um neurônio, né? Acabei de falar dos neurônios. Olha só para vocês verem como ele é uma célula interessante. Ele tem basicamente o corpo dividido em 3 partes, que é chamado de dendritos ou dendritos. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui que pode ser escrito das 2 formas, depende do autor. O corpo e o axônio, que é esse prolongamento maior. Aqui, então, é onde fica o núcleo. Lembra que eu falei na outra aula que a célula era formada basicamente por membranas, citoplasma e núcleo? Então, aqui dentro do corpo celular é que vai ficar o núcleo. Para que serve, então, cada uma dessas partes? Os dendritos, eles são ramificações desse corpo celular, e a função dele é captar esses estímulos que estão acontecendo ao redor dessa célula. O corpo celular é onde fica o núcleo e a maior parte do citoplasma, que é aqui nessa estrutura, onde fica o DNA. No axônio, que é esse prolongamento maior aqui, é uma estrutura responsável pela transmissão desse impulso nervoso. Tem alguns axônios que têm essa bainha de mielina, com essas células aqui, com esses nomes interessantes, né? Células de Schwann, que enrolam nesse axônio. Isso serve para acelerar, para ser mais rápido a transmissão do impulso nervoso.
E tem outros neurônios que não têm. Mas, basicamente, quais são as 3 partes do neurônio que eu quero que vocês aprendam? São os dendritos, o corpo celular e o axônio, tá? Basicamente, são essas 3 partes aqui que eu quero que vocês aprendam. Então, o sentido que vai acontecer a transmissão, olha só, para vocês verem aqui, estão vendo a setinha? O sentido que vai acontecer a transmissão é que ela chega pelo dendrito, que captou esse estímulo, passa pelo corpo celular, passa pelo axônio, daqui ele tem essas terminações e ele vai para outro neurônio. Então, as comunicações desses neurônios, elas envolvem fenômenos que tanto pode ser de natureza elétrica quanto de natureza química. Então, os chamados impulsos, eles são transportados por essa membrana da célula nervosa, né, e vai determinar esses movimentos elétricos aqui. E as sinapses são as regiões que ficam entre um neurônio e outro, e a região onde eles se comunicam. Então, esses fenômenos de natureza química, nós temos, por exemplo, os neurotransmissores, que são mensageiros químicos que vão participar dessa comunicação interna do organismo. Então, existem substâncias que são liberadas lá no nosso neurônio que serve para mandar uma informação para o nosso cérebro para a gente saber o que está acontecendo no nosso corpo. Então, é isso que o seu cérebro ele vai perceber se tem alguma coisa errada, ele vai receber essas informações, por quê? Por causa desses impulsos nervosos. Então, a estrutura especializada nessa transmissão desses impulsos nervosos é o axônio. O impulso nervoso ele vai se propagar em um único sentido, como eu falei para vocês. O dendrito, ele sempre conduz o impulso em direção ao corpo celular. Lembra que eu falei? Chega pelo dendrito, vai para o corpo celular e depois ele vai para o axônio. E aí, de lá, ele vai ser levado para outras células, para outras partes do corpo. Olha só para vocês verem aqui um exemplo que eu falei da dor, né? Então, nós temos aqui um sensor de dor lá na pele do dedo. E aí nós temos um neurônio sensorial que vai levar essa informação. Alguém sabe o que significa o que é essa figura? Alguém? Medula espinhal? A medula espinhal, isso aí. Onde que fica? No cérebro. No cerebelo. Cérebro. Não. Na nossa coluna. Ela fica é claro, no espinho. É isso. Então, aquele sensor de dor que está lá na pelezinha do nosso dedo, leva esse impulso para a medula. Lá da medula, existem neurônios que vão ler, como se ele fosse ler essa informação, descobrir o que está acontecendo. Manda essa informação de volta lá para o seu músculo, que vai impulsionar. Por exemplo, sabe quando você coloca a mão, você vai colocar comida e aí a mamãe, o pai, ou quem estivesse cozinhando ali, esqueceu a concha lá dentro, fervendo lá junto com o feijão. Aí você vai colocar a comida, tá quente. Você pega e solta automático, não é isso? Então, eu acho que com todo mundo já aconteceu isso, pelo menos uma vez na vida, né? Por quê? Porque quando você sentiu a dor, mandou a informação para sua medula mandou a informação para o seu músculo para contrair e você soltar aquilo ali, parar, porque está te machucando. Olha a importância da dor. Uma pessoa que não sente dor, o que ia acontecer? Ela ia ficar segurando a concha, ia colocar comida de todo jeito, normalmente, e como ia queimar a mão. Ia queimar a mão. Às vezes, uma coisa simples vira uma queimadura de 3º grau, por exemplo. Vocês viram tanto que é importante sentir dor? Agora não vamos ficar mais reclamando por qualquer dorzinha que a gente tenha. Então, olha só. Aqui é a sinapse que eu falei agorinha para vocês. O que é isso? Um neurônio, tá aqui os dendritos, vou repetir mais uma vez para não ficar dúvida. Dendritos, corpo celular e axônio. Lembram? A informação ela vai do dendrito para o axônio ou do axônio para o dendrito? Do dendrito pro axônio. Isso, ela vai do dendrito, passa pelo corpo celular e vai para o axônio. Daqui, ele vai passar para outro neurônio, tá? E ele não encosta um no outro, tá vendo esse espaço aqui? Esse espaço entre eles
se chama sinapse ou fenda sináptica, né, que colocou aqui. Esse espaço, então, ele vai passar neurotransmissores, são estruturas químicas, substâncias químicas que ele vai lançar de um para o outro para poder passar essa informação. Então, na verdade, não vai ser, como é que eu vou explicar? Ele não encosta um no outro, tá? Ele não encosta. O que ele faz é deixar um espaçozinho e nesse espaço substâncias químicas, informações vão passando de um para o outro. Ok? Até aqui? Tranquilo? Alguma pergunta? Ok. Tá bom. E aí nós temos as chamadas fibras nervosas. Essas fibras nervosas, elas são prolongamentos citoplasmáticos bem finos que formam a estrutura do neurônio. Então, no sistema nervoso, essas fibras, elas exercem essa função de conduzir esses impulsos nervosos. E podem ser de dois tipos, que são os dendritos, que eu mostrei agorinha, e os axônios. Nessa imagem, eu vou colocar o mouse aqui, o meu pointer no lugar, e vocês vão me falar o nome. Deixa eu ver se vocês aprenderam. Nessa imagem não tem os nomes das partes. Vocês vão ter que me falar qual é. Essa daqui, qual é? Corpo celular. Corpo celular. Núcleo. Esse prolongamento aqui, outra pessoa. Axônios. Axônio. Axônio. Outra pessoa, fala pra mim. Essa partezinha aqui. Vixe, esqueci o nome. Dendritos. É isso mesmo. Dendritos. Muito bem, é isso aí, tá? Vocês lembram o nome da região que fica entre um neurônio e outro? Agora vai ser uma pergunta mais... Peraí. Fenda sináptica. Fenda sináptica. Ou só sinapse, né? Aqui. Tá até em vermelho nesse outro slide. Então, o que são as sinapses? Como eu falei para vocês, o neurônio ele não encosta no outro. Mas ele precisa passar a informação que chegou aqui nos dendritos, passou para o corpo celular, foi para o axônio e tem que ir para o outro neurônio. Como é que ele faz isso? Isso é transportado através desses impulsos nervosos que eu falei para vocês, nessa sinapse, através dessas substâncias químicas, normalmente, né? Então, a sinapse é uma região de proximidade, né, entre essas extremidades. Aqui está falando contato, mas na verdade eles não estão ligados literalmente. Onde essas células elas podem ser tanto outros neurônios, como, por exemplo, células sensoriais, musculares ou glandulares. Então, não necessariamente ele vai estar ligado sempre em outro neurônio. Pode estar ligado, igual eu mostrei naquela outra imagem anterior, pode estar ligado no músculo, por exemplo, numa célula sensorial, para perceber, por exemplo, quando está fazendo frio. O nosso corpo, ele reage também. Se está fazendo frio, a gente começa a arrepiar, não é? Começa a tremer, isso tudo é uma defesa do nosso organismo, para quê? Para manter o nosso corpo aquecido, mesmo se a gente tiver, se a gente não se proteger, o nosso corpo ele vai tentar se proteger de alguma forma. Quando está fazendo calor, a gente começa a suar, não é porque a gente quer, né? O nosso corpo, ele percebe que a temperatura está aumentando, então ele manda essas informações lá para as glândulas sudoríparas para começar a produzir suor. Então, olha só para vocês verem o quanto o sistema nervoso é importante. Eu não sei se foi acho que foi até com vocês que eu comentei na aula passada a respeito, né, de, por exemplo, não foi com vocês, foi com outro turno. Por exemplo, quando a pessoa sofre um acidente e aí tem um problema lá na medula e ela para de mandar informação para as pernas, ela fica paralítica, por exemplo. Não é que o músculo não consiga andar, o músculo tem toda a capacidade de se movimentar. Só que para isso ele precisa receber o estímulo nervoso dos neurônios. Então, se acontecer um acidente, rompeu essa informação que é passada lá do neurônio para o músculo, e ele não recebe essa informação mais, ele não vai conseguir mais andar, tá? Então, é um exemplo disso que eu falei para vocês. Ok? Professora, Oi. quando eu tô com frio, meu cabelo arrepia e eu me tremo. Não sei por quê. Então, tremo. é o que eu acabei de falar. É uma resposta, uma reação do seu corpo
alguma coisa que está acontecendo no meio externo. Como o seu corpo começa a esfriar muito, e nós precisamos manter nossa temperatura constante, quando você começa a tremer, isso vai promovendo um aumento da temperatura corporal. Tá? Isso é uma reação do nosso corpo. Assim como quando está frio você soa, quando está calor você soa, quando está frio você começa a tremer por causa disso. Tá? É uma resposta desse sistema nervoso ali para poder proteger seu organismo, né? Para fazer com que ele se mantenha aquecido. Professora, então, tipo, tô em uma piscina, eu começo a tremer. É um sinal que eu tenho que sair? Se eu tô numa piscina, eu começo a tremer. É um sinal que eu tenho que sair? A temperatura do seu corpo está baixando muito. O ideal é você sair. Porque aí a temperatura do seu corpo está baixando, você pode ter uma hipotermia e aí não é legal. Tá? Dependendo da temperatura, às vezes não vai influenciar tanto. Se estiver muito baixa, é perigoso sim. Professora, quando eu entro numa piscina que a água tá gelada, eu fico igual uma metralhadora, batendo queijo, mas na velocidade. É desse jeito mesmo. Olha só, não tem só neurônio. O neurônio é a principal célula ali do nosso sistema nervoso. Mas não tem só neurônios, tem outras. Então, por exemplo, chamadas células da glia, da neuróglia ou gliócitos, são outras células que têm a função de sustentar os neurônios e auxiliar no seu funcionamento. Então, não necessariamente a gente vai ter só os neurônios, a gente vai ter outras células também que têm essa função de suporte, tá? Que vai auxiliar os nossos neurônios para que eles possam ficar ali tranquilos. Então, se ela está sustentando, se ela está ajudando no funcionamento, ele não precisa se preocupar com o metabolismo, digamos assim, e ele pode fazer seu trabalho, que é passar informação nervosa tranquilamente, tá? Então, olha só, além delas, então a gente tem os oligodendrócitos, só tem nome lindo, né? Olha aí para vocês verem. Os astrócitos e a micróglia. Não precisa se preocupar muito com isso daqui, não. Eu só vou citar para vocês saberem que não tem só neurônio. Mas isso daqui eu não vou cobrar de vocês, tá bom? Então, os oligodendrócitos, eles são responsáveis pela formação daquela bainha de mielina que fica lá no axônio. Lembra que eu mostrei? Que no axônio, às vezes, ele tem uma estruturazinha que chama bainha de mielina que acelera a informação. Mas ele pode sobreviver sem também. Mas se tiver, é melhor para o neurônio. Os astrócitos, ele tem esse nome porque ele lembra um astro. Ele é todo parecendo, tá vendo? Tipo uma estrela, sei lá, né? E aí ele dispõe ao longo dos capilares sanguíneos ali do encéfalo. Ele controla a passagem de substâncias do sangue para as células do sistema nervoso. E as micróglias, que são essas aqui, são bem pequenininhas, prolongadas, com um corpo curto e irregular, que ajuda também a sustentação desses neurônios. Então, isso aqui eu não vou cobrar, como eu disse, é só para vocês saberem que não existem só os neurônios, existem outras células que formam esse sistema nervoso e que também são importantes, também auxiliam no funcionamento ali do nosso corpo, ok? Ok? Não quer responder, falei que disse que não tá respondendo o Google. Como é que é? Eu tava dizendo, o Google não está respondendo. Eu não vou... Aí, saiu da aula. São Pedro, você ainda tá na aula? São Pedro, você ainda tá na aula? Desliga o microfone aí, por favor. Liga o microfone aí, por favor. Tá. Então, vamos lá, pessoal. O nosso sistema nervoso, então, ele é dividido em duas partes principais. A gente tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Presta atenção para vocês entenderem a diferença dos dois. No sistema nervoso central, tem gente com o microfone ligado. Deixa eu só desativar aqui para... Vamos lá, continuando. No sistema nervoso central, então, a gente tem basicamente duas partes, que é o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo, ele é dividido em outras três partes, que é o cérebro, cerebelo e o tronco encefálico, tá? Então, nós temos dois tipos de sistema nervoso central e o periférico.
O central é quem comanda ali, é quem controla essas informações, que é o encéfalo, onde fica cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e a medula espinhal, que fica aqui na nossa coluna vertebral. Já o sistema nervoso periférico é onde ele é composto pelos nervos e pelos gânglios. E ele é quem vai fazer, o nome já diz, periferia. Quando a gente fala de periferia, então o central está aqui no centro do nosso corpo, a periferia seriam as extremidades. É o que vai ligar nos nossos órgãos, vai ligar na nossa pele. Então, é o que vai interligar esse sistema nervoso central em todo o resto do nosso corpo. Não esqueçam disso, é extremamente importante. Então, o sistema nervoso central, o cérebro aqui, cerebelo, tronco e a coluna, e a medula, né, que fica dentro da coluna, e o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos e pelos gânglios, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Então, olha só para vocês verem essa imagem, para entenderem bem o que eu estou falando. Então, o sistema nervoso central é o encéfalo, que fica aqui, né, na nossa cabeça, e a medula espinhal, que fica aqui na nossa coluna vertebral. Daqui existem chamados neurônios de associação. O que esses neurônios de associação fazem? Eles precisam interpretar as informações que eles recebem aqui dos nervos. Olha aqui para vocês verem os nervos saindo da coluna, tá vendo? E indo para o braço, para a perna. Esses nervos, como eu disse para vocês, eles que vão determinar a nossa locomoção, por exemplo, né? Se não tivesse informação mandando ali para os nervos, a gente não consegue se locomover, a gente não consegue andar. Mesmo, como eu falei, o problema não são os músculos, o músculo está funcionando belezinha. O problema é que ele não recebe o estímulo nervoso para que ele consiga exercer seu papel, que é movimentar. Certo? Olha só. E o que é o encéfalo, então? O encéfalo, ele é essa massa nervosa que fica dentro da nossa caixa craniana e ele é dividido nessas porções que eu falei para vocês, que é o cérebro, cerebelo e o tronco encefálico, que é formado pela ponte e pelo bulbo. Então, no nosso cérebro, cada partezinha do nosso cérebro, ele é responsável por um sentido diferente, por uma parte diferente. Então, tem uma parte do nosso cérebro responsável pela memória, tem outra parte responsável pela audição, pela visão, que fica aqui mais atrás. Professora? Sim, Matheus, para de riscar a tela, por favor. Pode falar. Professora, tipo, eu sofro acidente e minha medula, que manda informações pro meu músculo, rompe. E eu fico paralítico. Sim. Eu posso fazer uma cirurgia para colocar outra medula de uma pessoa morta? Não, depende assim, cada caso é um caso, sabe? Tem lesões que são reversíveis, às vezes com tratamento, fisioterapia, vai voltando aos poucos. Tem casos que são irreversíveis, não adianta, não tem o que fazer. Então, depende muito de qual é o tipo de lesão que aconteceu. Mas, assim, um transplante, você ir lá e você tá lá paralítico, ainda não... A medicina não chegou a esse avanço todo, sabe? De poder... Uma pessoa ficou lá tetraplégica, né? Teve uma lesão aqui e ela perdeu os movimentos do pescoço para baixo. E aí ela vai fazer uma cirurgia para trocar tudo, ainda não chegamos a esse nível. Tem tratamentos, claro. Então, mas como eu disse, depende do tipo de lesão, tá? Então, professora. Oi, pode falar. O que acontece quando a pessoa tem Alzheimer? Ela fica com Alzheimer. Okay. Existem pesquisas ainda para tentar entender como que surge. Ainda não existe um consenso ainda, né? Mas, desliga seu áudio aí, por favor. Aí, o que acontece? Tem um monte de seguimento. Deixa eu só desligar aqui. Então, o que acontece? O Alzheimer é quando a pessoa ela começa a perder parte da memória. Então, assim, existem pesquisas que dizem que quando você lê, quando você estimula seu cérebro, tem uma chance menor de ter Alzheimer. Eles ainda não sabem, pelo menos até as pesquisas, até onde eu já li sobre isso, eles ainda não sabem o motivo que leva a uma pessoa ficar com Alzheimer. Né? Por exemplo, fazer um exame e descobrir, não, você vai ter Alzheimer,
futuramente. Não. Mas existem métodos que eles já pesquisaram em várias pessoas e viram que quando, por exemplo, a pessoa estuda bastante, lê muito, diminui a chance de desenvolver. Então, assim, é um problema no cérebro onde ele vai perdendo a memória, principalmente as memórias mais recentes. Às vezes lembra de coisas do passado, mas não lembra do que aconteceu ontem, não lembra de guardou alguma coisa. Então, depende também. Mas, como eu disse, por enquanto não tem não, ainda estão fazendo pesquisas para tentar descobrir o que causa, mas ainda não foi descoberto. Mas é um problema no cérebro, tá? Vai afetando a parte da memória. Certo? Vamos lá, então. Então, olha só. A gente tem aqui, ó, algumas subdivisões no nosso cérebro. Então, tem chamado corpo caloso, telencéfalo, que é onde fica o cérebro mesmo. O cerebelo fica aqui na região mais próxima à nuca. Aqui a ponte que vai ligar, né, o nosso cérebro na medula. Essa regiãozinha maior aqui é o bulbo. Então, são as subdivisões do nosso encéfalo. Então, quando eu falo sistema nervoso central, eu estou falando do encéfalo, que é todo esse conjunto, não só o cérebro. O cérebro, ele é uma das partes que formam o nosso encéfalo, tá? E aí vem a medula, que é quem vai interligar tudo isso ali no nosso corpo. Ok? Então, o cérebro, cada uma dessas partes, ela tem uma função diferente. O cérebro, ele é esse centro de controle de quase todas as atividades que são vitais ali para a sobrevivência. Então, o cérebro vai comandar o nosso movimento, sono, fome, sede. Então, quase todas as emoções, ele está encarregado de receber e interpretar esses sinais que são enviados pelo organismo e também pelo exterior. Já o cerebelo, ele ajuda na manutenção do equilíbrio e da postura. Extremamente importante. Um problema lá no cerebelo, a pessoa começa a ter muita tontura, ela não consegue ter esse senso de controle ali do seu organismo, começa a ficar rodando. Então, o cerebelo é fundamental para isso. O bulbo raquidiano, ele é responsável pelas funções involuntárias. Por exemplo, você não controla, se você parar e pensar, vou respirar, e você consegue controlar a respiração, mas não é uma coisa que você faz conscientemente. Você está dormindo e você respira do mesmo jeito. O que foi, Kaique? Quer falar alguma coisa? Tá piscando a minha tela aí? Algum problema? A ponte, eu falei para vocês, ela é formada por fibras nervosas que vão ligar, tem aquelas bainhas de mielina que acelera a informação que eu comentei, que vai ligar o córtex cerebral ao nosso cerebelo. Vocês viram? Então, o cérebro comanda as atividades vitais ali de sobrevivência, toda a nossa parte de movimento, emoção, sono, fome, sede, tudo isso. O cerebelo, equilíbrio e postura. O bulbo raquidiano, as funções involuntárias, por exemplo, respirar, seu funcionamento do seu sistema digestivo, você come, o alimento ele vai passar por todas as etapas ali da digestão sem você controlar. E a ponte é essa ligação ali entre o córtex cerebral e o cerebelo. Certo? Qualquer pergunta, gente, podem interromper aí que eu paro a aula, tá? Já a medula, ela é um filamento nervoso que vai percorrer o interior do canal raquidiano da coluna vertebral e ela tem a função ali do centro nervoso de condução desses impulsos nervosos. Como eu disse para vocês, a função da medula, ela tem os nervos ligados aqui. Claro que no crânio, aqui no cérebro, também tem nervos. Os nervos que estão ligados nos nossos olhos, os nervos que estão ligados na nossa boca para a gente perceber os sabores, mas é aqui restrito ao nosso rosto aqui, só na cabeça, né? Já a medula, ela vai interligar esses nervos aqui, eles estão ligados em todo o restante do nosso corpo. E ele vai conduzir esses impulsos nervosos, como eu falei para vocês. Então, aqui é o centro de comando. Manda a informação para a coluna vertebral, no caso a medula espinhal que fica dentro da coluna vertebral, leva através dos nervos essa informação para todo o nosso corpo, para que ele possa funcionar normalmente.
Já o sistema nervoso periférico, que é aquele que eu falei para vocês, né, que é formado pelos nervos, os gânglios, ele pode ser basicamente de dois tipos. Tem o voluntário e tem o autônomo. O voluntário é aquele que você controla, né? Eu quero levantar dessa cadeira aqui agora e andar, eu vou levantar e vou andar, eu comando. O autônomo, eu não controlo. Então, por exemplo, né, aqui ele cita simpático e parasimpático. Um é o contrário do outro. Por exemplo, você vê uma comida assim muito saborosa, você está com muita fome, passou a tarde inteira lá na escola, não quis lanchar, e chega em casa, sua mãe fez uma comida deliciosa, aquele cheiro, aí você começa a salivar. Não é porque você quer, você não controla. Então, isso faz parte do seu sistema nervoso periférico autônomo. Você vê uma pessoa que você estava com saudade, você gosta muito, sua pupila dilata, é uma função também do sistema nervoso autônomo. Quando você arrepia, que eu comentei com vocês, então é quando a gente não controla. Entenderam a diferença? Sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos e os gânglios, eles podem ser voluntários, que é quando você comanda, ou autônomo, que é quando, ou involuntário, que é quando você não controla. E aí ele pode ser de dois tipos, tem o simpático e o parasimpático. Então, olha só, o voluntário é formado pelos nervos que levam as informações para o músculo esquelético, para os órgãos do sentido, dos órgãos do sentido para o encéfalo. Você controla. O autônomo são funções involuntárias do organismo. Então, batimento cardíaco, ritmo respiratório, digestão, todas essas coisas que eu falei para vocês. E aí, eu disse que ele é dividido em dois tipos, simpático e parasimpático. Qual que é a diferença? Normalmente, o simpático, ele é ativado, digamos assim, quando você está num momento de estresse. Por exemplo, você está lá fazendo uma caminhada, de repente você vê um pitbull enorme vindo para o seu rumo. E aí você leva aquele susto. O que vai acontecer? O sangue do seu corpo ele vai ser levado para os músculos. A pessoa, quando ela assusta, ela fica vermelha. Não sei se vocês já viram. A pupila dilata para ela enxergar melhor. Então, ela fica num estado de atenção para ela fugir daquele perigo. Agora, vocês estão aí em casa, todo mundo sentadinho, ouvindo a aula, tranquilo. Nesses momentos de repouso, você não está enfrentando nenhuma situação de estresse, o sistema parasimpático é quem atua. Então, quando você está no momento de estresse, é o sistema nervoso simpático que vai agir. Quando você está bem tranquilinho aí, relaxado, é o sistema parasimpático. Mas, como eu disse, é quando você não controla. Você vê lá o perigo, vê aquele pitbull enorme vindo para o seu lado, e aí você fica vermelho, como eu falei, né? Você tem aquele impulso de sair correndo. Não é uma reação do seu sistema nervoso autônomo, sistema nervoso periférico autônomo simpático. Ok? É muita informação, né? Olha só aqui para vocês verem. Então, o simpático, ele vai dilatar a pupila, ele vai inibir o fluxo de saliva, você fica com a boca seca, ele dilata os brônquios para você pegar mais oxigênio, acelera o batimento cardíaco, estimula a conversão de glicogênio em glicose para dar mais energia para o seu corpo, açúcar dá energia para o seu corpo. Inibe peristaltismo, se o seu intestino você estiver digerindo, ele vai parar de digerir naquele momento, vai liberar adrenalina e noradrenalina e vai inibir a contração da bexiga. Às vezes você estava com vontade de fazer xixi, seu susto é tanto que você até esquece de fazer o que você estava com vontade. Já o parasimpático é o contrário. Contrai a pupila, estimula o fluxo de saliva e lágrimas, contrai os brônquios, o coração bate mais devagar, vai preparar todo o processo ali de digestão, vai acontecer normalmente e a bexiga vai contrair. Então, olha, de novo, esse daqui é o sistema nervoso periférico simpático e ele é autônomo, a gente não controla. Esse daqui é o sistema nervoso periférico parasimpático, tá? Que os dois a gente não controla, mas esse daqui é em situação de perigo, vai liberar adrenalina. Esse daqui é quando você tá tranquilo aí, relaxado. E faltam 2 minutos, não vai dar tempo da gente continuar, senão eu não consigo ver se vocês têm dúvidas. Eu vou parar por aqui, falta menos de um Professora, minuto. Oi.